Meus queridos, eu quero com alegria poder saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Eu compactuo da vossa alegria também, porque estamos na presença do mesmo Deus, no mesmo culto, glorificando e exaltando o seu nome. Lhes convido para que comigo leiam no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, do qual estaremos lendo a partir do versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Ele leremos a partir do versículo de número 25. Quantos encontraram? Diga amém. Nos diz assim a palavra: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Quantos dizem amém? Meus irmãos, eu quero falar mais uma vez da alegria que tem em poder estar nessa noite feliz, neste santo lugar, como já dizia o cantor sacro, tendo mais uma vez a oportunidade de cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós estivemos aqui, domingo próximo passado, por ocasião do culto de domingo, que naquele dia se deu no horário da manhã. E estando aqui cultuando, o pastor Teixeira nos indagou a respeito da nossa disponibilidade para hoje. E eu estava esperando uma confirmação de uma agenda para o decorrer desta semana. E, não coincidentemente, eu creio que por providência do Senhor, para que eu já tivesse uma palavra para o pastor, estando ali, o pastor me mandou uma mensagem confirmando. E disse para o pastor que estaria aqui nessa noite de domingo, e aqui estamos felizes e alegres, na certeza de que a boa mão do Senhor nos tem conduzido. Acordei hoje, 5h30 da manhã, porque estava num sertão cearense, bem distante. Sexta e sábado eu tive o privilégio de pregar em 2 distritos, um que pertence à cidade de Icó, e o outro que pertence à cidade de Jaguaribe. E, por sinal, esses 2 distritos têm nomes um tanto quanto inusitados, diria eu. O da sexta-feira chama-se Três Bodegas. Cooperei com a obra de Deus ali, naquela igreja dirigida pelo pastor Betânio Júnior. E, mais inusitado ainda, foi o de ontem, porque é um distrito de Jaguaribe e chama-se Feiticeiro. Nós estivemos cooperando com o ministério do pastor Salles ali, e hoje pela manhã eu fui com um companheiro que teve que ficar naquela região, e hoje eu tive que vir de ônibus, peguei o ônibus em Jaguaribe, 7h30, 8 da manhã, e às quase 16 horas estava aqui na rodoviária João Tomé, em Fortaleza. De maneira que me sinto honrado por Deus, que através da instrumentalidade do ministério do pastor Teixeira,
nos tem honrado, sempre nos dado a honra de aqui ministrar a sua palavra, e também dos santos obreiros que o ladeiam, que dividem com ele este altar. É o caso do meu pastor Pedro, do meu pastor Dérico. Pastor Dérico é esse jovem senhor, obreiro animado, que todas as vezes que eu olho para a cabeleira dele, eu digo, meu Deus, é uns com tanto, outros sem nada. E lembrar que meu cabelo já foi parecido com esse. Mas é isso, irmão. O Senhor sabe todas as coisas. Feliz também em rever meu pastor Antônio Filho, que foi o ministrante da palavra aqui no domingo de manhã. Eu tive a honra de ouvi-lo ministrando a palavra de Deus. Feliz também de ver o meu amigo e irmão em Cristo, que também é potiguar como eu, Alcimar Marques. Irmão, só de ver esse rapaz cantar eu já fico rouco. Canta muito. Um estilo sacro, com certeza a igreja já conhece Deus usando no louvor. Como é de costume, sempre que a gente vem, traz Bíblias, para vender, os irmãos adquirem as Bíblias, e hoje eu estou com dó, porque aqui tem mais de 300 pessoas, e eu só trouxe 3 Bíblias, tá bom? Mas depois do culto estarei expondo estas Bíblias ali, para os queridos adquirirem. O Senhor me fez vir ao coração este texto sagrado, por demais conhecido, que por sua vez corresponde ao 16º dos 28 que fazem o livro Atos dos Apóstolos. Livro este que ao longo dos meus 30 anos de fé, eu já vi muitas mensagens serem extraídas do mesmo. Aliás, eu diria que se fôssemos escolher um dos livros bíblicos, e até diria que isto não seria coerente, mas se fôssemos escolher um texto ou um livro da Bíblia, a quem pudéssemos chamar de texto áureo da nossa fé, e eu digo que não seria coerente, de uma vez que Paulo ensinou a Timóteo que não devemos ter predileção por textos distintos. Pelo contrário, ele disse que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa. Eu me preocupo com isso, não sei se é um exagero de minha parte, mas eu acredito que desde criança eu tenho essa mania de pegar as coisas ao pé da letra. E sempre que eu me dirijo à igreja e digo, vamos ler um texto bem conhecido, eu digo, meu Deus, será que eu não estaria com isto dizendo que outros textos são desconhecidos e devem permanecer desconhecidos? Mas fato é que ao longo de 30 anos de fé, eu já vi muitas mensagens serem extraídas daqui. Eu já vi homens de Deus dizerem, inclusive, que Atos só tem 28 capítulos, porque é o único livro da Bíblia que não parou ainda de ser escrito e que a igreja está escrevendo o 29º. Eu já vi pregadores chamarem esse livro de o Evangelho do Espírito Santo, não somente por estar cumprindo a ordem numérica de 5º livro do Novo Testamento, mas o fazem pelo fato de que as palavras nele contidas vêm nos ensinar que sem o Espírito do Senhor, aqueles homens de Deus jamais poderia realizar os atos que realizaram na terra. Fato é também que este livro fala daquele a quem eu chamaria de, este sim, o maior avivamento, até porque ele foi quem inaugurou todos os avivamentos da terra. Um avivamento vivenciado por homens simples que tiveram de Deus a honra de viver um momento da história da igreja sem precedentes até então, e que, diga-se de passagem, depois dele nunca houve um movimento merecidamente denominado de igreja primitiva. Nunca houve jamais um movimento como este. Isto tudo está contido neste livro, que se distribui no mínimo em mais de 80 fatos, e a maioria deles já conhecidos e constatados, corroborados, inclusive, pela ciência. Quando eu chego no capítulo de número 16, eu encontro no mínimo 5 destes relevantes fatos realizados pelo Senhor através da vida daqueles santos homens. O primeiro fato está revelado neste capítulo e fala a respeito de um desejo que Paulo nutriu no coração de levar com ele, em sua segunda viagem missionária,
aquele jovem que, no desdobrar dos acontecimentos, a gente vai entender que se torna, portanto, o aluno mais aplicado de Paulo. Eu me refiro a Timóteo, de quem esse texto diz que era filho de mãe judia e que, por sua vez, era casado com um homem grego. Inclusive, para Paulo levá-lo, teve que circuncidá-lo, pois ali existia muitos judeus e certamente, se ele não o fizesse, eles não entenderiam. Quando nós chegamos na altura do versículo 6 deste capítulo, a Bíblia diz que Paulo e seus companheiros chegam a uma região chamada Frígia e também província da Galácia. Eles desejaram pregar o evangelho ali, porém o Espírito Santo disse para Paulo que não queria que o evangelho naquela ocasião fosse pregado na Ásia. O versículo de número 7 diz que ele chegou num lugar chamado Mísia e dali desejou pregar em um lugar chamado Bitínia. E o Espírito Santo também lhes impediu de pregar. Assim sendo, aquele homem de Deus já tinha tudo para, no mínimo, entrar em parafuso. Ora, o homem estava pregando o evangelho. A pregação do evangelho não é para hoje, ela é para ontem. Ele estava direcionado pelo Espírito de Deus, que era quem o estava impedindo de pregar naquelas regiões que ele decidiu pregar. De maneira que Paulo precisava, antes de tudo e qualquer coisa, de uma direção do Todo-Poderoso. Direção de Deus é um negócio tão tremendo que eu nem sou muito velho, nem muito garoto. Mas lembro-me que ainda criança, já partindo para a adolescência, eu encontrei, eu alcancei, em um dos momentos conturbados da nossa nação, um negócio do mercado financeiro que os homens chamavam de overnight. Naquele tempo, você ainda muito jovem, eu não entendia muito bem, mas me parece que era uma coisa que você investia, e tinha exatamente esse nome overnight, porque alguns que investiam, talvez ficassem ricos de um dia para a noite. Eu conheci um sujeito na minha cidade, que era muito rico, e ele tinha investido nesse tal de overnight, e um dia ele fez umas contas, e não tinham chegado para ele com os dados precisos dos seus investimentos, e fato é que ele fez uma conta errada. Naquela noite, aquele homem, não tendo outra direção na vida, a única coisa que para ele restou foi pegar um 38 e dar um tiro no céu da boca, a ponto dos miolos ficarem pregados no teto. De maneira que depois a sua família e os seus funcionários fizeram as contas e descobriram que ele não tinha perdido exatamente nada. Porém, eu conheço pessoas que nunca tiveram o dinheiro que aquele infeliz teve, que nunca, inclusive, tiveram o privilégio de se vestir tão bem assim como o pastor Pedro. Sabe aqueles irmãos que não têm o português muito bom? Aliás, nem os dentes todos da boca têm. É só um atacante na frente e um zagueirinho lá atrás. Mas quando ele está em aperto, ele olha em sua volta e, entendendo que muitas barreiras lhe cercam, ele recobra as ideias de servo de Deus, e entendendo que para o céu não há barreira, ele clama e o Senhor dá para ele, como se diz no Caicó onde eu nasci, em cima da bucha. Quando você vê um potiguar dizendo em cima da bucha, ele quer dizer na hora, instantaneamente, igual se moe caldo de cana. Quando um crente clama por uma direção, o Senhor, que nunca nos deixou se perder na caminhada, ele dá a direção exata que nós estamos precisando. A Bíblia diz no versículo 8 deste capítulo, que aí Paulo desceu para uma determinada região, chamada Troade, e quando estava ali dormindo, ele tem, e aí é o segundo fato do qual eu quero falar em síntese, para chegar na mensagem propriamente dita. E quando ele estava ali dormindo, ele tem uma visão, na qual um varão se apresenta e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir de então, esse texto passa a me revelar, a partir do versículo de número 9,
que se tem duas coisas que combinam na terra, é direção de Deus e disponibilidade do crente. Aleluia! Se há disponibilidade no teu coração, o Deus que ainda responde questionamentos, me trouxe à igreja Assembleia de Deus, sede de Bela Vista, na frente da Praça da Bandeira, para te dizer, eu não sei qual é a forma que Ele vai escolher para se revelar para ti, mas que Ele vai te dar uma direção ideal, Ele vai. Só tenha pressa para atender a voz do Deus que irá te dar uma direção. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui hoje? A direção de Deus foi algo tão certeiro, que o texto diz que imediatamente, a ideia que essa expressão nos passa, é que na mesma noite Paulo levantou-se, arrumou-se, olhou para os seus companheiros e disse, eu já tenho o que nós precisávamos, que é uma direção do Deus que, muito embora não nos tenha deixado pregar em outras regiões, já me mostrou onde é que eu tenho que levar a palavra. Deus tem umas coisas interessantes, irmãos. Quem não lembra do que ele disse a Filipe? Filipe, vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza e que está deserto. Aquele homem de Deus atendeu a voz do Todo-Poderoso sem questionar. Aliás, se tem uma especialidade no meu Cristo, é de surpreender questionadores. Ele chegou na cidade de Damasco e deu um endereço para um homem chamado Ananias. Disse, Ananias, meu filho, vai lá na rua chamada direita. O nome do dono da casa é Judas. Você vai chegar lá e vai orar por um moço que está cego, mas teve uma visão. Irmão, o que é que bendito queria Ananias ainda questionar o mestre? Ele disse, mas eu já ouvi falar desse homem, Jesus. O negócio desse homem é matar crente. Esse homem é ruim, Jesus. É para lá mesmo que o Senhor vai... É para orar por ele mesmo. Jesus olhou para ele e disse, só se for para tu. Porque tu não sabe que para mim ele é vaso escolhido. Tu não sabe, Ananias, que eu acabei de dar-lhe uma queda no caminho de Damasco, que tem uma coisa. O homem já se levantou tão doido para ser crente, que já foi me perguntando, Senhor, o que é que tu queres que eu te faça? Arabai, adebia racé, arabai. Udebia yacé. Não desista desta pessoa, a respeito do qual Jesus já lhe disse que não vai desistir dela. Se Jesus, que é perfeito em sua essência, não vai desistir dessa vida, por que você, assim como eu, carregado de falha e fraqueza, vai desistir? O Deus que reforça as tuas forças para continuar crendo neste milagre pelo qual tu tens orado, está te enchendo de graça hoje, de sabedoria, para agir diante destas situações. Quando aquele homem de Deus chega naquela região, ele começou da maneira mais sensata. Ele começou pela oração. E num belo dia, me parece que o texto diz que era um dia de sábado, ele procura um lugar para orar. E chegando ali, encontrou algumas mulheres que oravam. E o Senhor já levantou alguém para cuidar da obra financeiramente. Irmão, a nossa fé não pode ser desprovida de sabedoria. Aqui na terra, ninguém faz nada sem dinheiro. E não é eu que digo não, é a Bíblia. Eclesiastes 10:19. Aqui na terra, o dinheiro por tudo responde. Jesus tinha 12 homens de sua mais íntima confiança. Um era tesoureiro. Para juntar areia e pedra num bisaco é que não era, porque tesoureiro administra tesouro. Eu conheço até a história de 2 irmãos idosos, sabe? Toda igreja tem aqueles irmãos que chegam antes do porteiro, né? Aí estavam os 2 lá fora, conversando, alegre, tudo arrumadinho para cultuar. Aí teve uma hora que um deles quis dar aquele showzão de espiritualidade. E naquele dia ele estava tão crente que ele olhou para o irmão e disse, irmão, dinheiro é o diabo, né?
o outro sabiamente, porque quem tem sabedoria de Deus nem precisa teologizar demais a resposta. Quando um disse, dinheiro é o diabo, ele olhou para o outro e disse, meu irmão, mas quer ver o diabo, falta dinheiro. Aqui na terra ninguém faz nada sem isso. O texto diz, e não diz à toa, que aquela era uma empresária vendedora de púrpura. Ela começa a cuidar daqueles homens financeiramente falando. E me parece que tudo que ela estava precisando era uma espécie de discipulado. Aí é o terceiro relevante fato que acontece nessa viagem, nessa empreitada de Paulo e de seus companheiros. Depois que a moça é batizada, ela olha para os homens e diz, olha, se eu sou achada digna de ser chamada de fiel, vamos lá para casa, porque Deus, eu estou parafraseando, Deus, olha irmão, uma nova convertida já cheia de autoridade de Deus para dizer, vamos lá para casa, porque Deus já colocou no meu coração para cuidar de vocês. Ei, eu sou profeta de Deus até o CPF, não vou levar nada para casa, na direção que Deus vai te dar, Ele vai levantar alguém. A pessoa que você menos imagina que será levantada por Deus, será a pessoa que Deus vai levantar para que o projeto tenha o andamento necessário. Porém, se prepare, porque agora a gente parte para o quarto fato que muito me chama a atenção nesse texto. E este me aponta para a ideia de que ninguém que faz a obra de Deus, que dá prejuízo ao inferno, ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo, ninguém que faz algo para Jesus, que de fato é útil nas mãos do Todo-Poderoso, deixa de sofrer perseguições do inimigo. E tem uma coisa, o inimigo de nossas almas, que eu nem gosto de fazer propaganda dele, mas tem hora que é o jeito de falar. Ele não é burro, não perde tempo e é atrevido demais. Ainda tem gente que diz, se o cão vier, eu pego ele pelo chifre, rodo e jogo para cima. Irmão, tem hora que ele vem, que nem de chifre ele vem. Como é que você vai achar chifre para rodar e jogar para cima? O bicho velho é tão atrevido que derrubar um ser humano comum na terra nem nos chama muita atenção. Agora, ele meteu-se a besta de querer entrar na mente de Jesus. É atrevido ou não é? E não é eu que digo, é a Bíblia. Irmão, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Irmão, no deserto tem pedra demais, tem ou não tem? Jesus é detentor de todo poder ou não é? Já foi lido o texto, no qual ele chega para os discípulos, depois de haver ressuscitado, e diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é detentor de todo poder. Eu lhe pergunto, quem é detentor de todo poder, tem o poder para transformar uma pedra num pão ou não tem? Irmão, o bicho velho é tão atrevido, que ele quis plantar uma dúvida na cabeça de Cristo. Ele chegou com uma dúvida na ponta da língua e disse, se tu és o Cristo. Irmão, quem passa 40 dias jejuando, no fim desse jejum está com fome, está ou não está? No deserto tem muita pedra, Jesus tem muito poder, Jesus estava com muita fome. O inimigo tentou desvirtuar até o dono dessa igreja. Imagina o que é que ele não é capaz de se meter a besta de fazer com nossas vidas. Mas se eu conheço o Espírito de Deus que habita em mim, e que coloca essa palavra no meu coração, é para eu olhar para o crente que está me olhando, e com muita coragem, na autoridade do Cristo que também habita na sua vida, te dizer, quem vai pegar os cacarecos dele, engatar uma ré e dizer, aqui já deu, é o inimigo, porque contra a tua vida, ele nada vai poder. Quem recebe essa palavra? Você quer ver o quanto ele sabe trabalhar?
A equipe era liderada por Paulo. Quem é Paulo? O maior vulto da cristandade depois da pessoa de Cristo. Quem é Paulo? O homem que escreveu o Novo Testamento quase todo. 8 autores humanos escreveram o Novo Testamento, que só tem 27 livros, e Paulo escreveu foi 13. Em termos proporcionais, pode-se dizer que ele escreveu quase todo. Um homem que até para falar de umas visões que teve, começou falando de si próprio na terceira pessoa, de tanto zelo que tinha pelas coisas de Deus, e mesmo assim, ele foi humilde para dizer, mesmo eu sendo Paulo, foi o jeito de Jeová botar um espinho na minha carne. O bicho velho é tão atrevido que deve ter dito, rapaz, isso aqui não é qualquer um não, é Paulo. Eu vou entrar por um lado, porque tem gente que acha que vaidade é um brinco. Vaidade é só um pó no rosto. E tem crente que não se arruma, parece sei nem o quê. Graças a Deus, a igreja da Bela Vista é cheia de crente bonito, cheiroso, alinhado. Crente que tem o Espírito de Deus sabe como se portar. O bicho velho disse, eu vou entrar pela vaidade do ego. Porque o inimigo é tão inimigo que quando ele quer tirar um crente de uma trajetória que o Senhor está desenhando na terra através da vida dele, até a verdade ele fala, mas pastor, o inimigo gosta muito de mentira, é verdade. João 8,44 diz que ele é o pai dela. Mas no caso de Paulo, naquela ocasião ele falou a verdade. Diz o texto que ali existia uma moça que tinha em sua vida um espírito de adivinho, que para onde Paulo e seus companheiros iam, lá ia o inimigo na boca dela falando a verdade sobre eles. Lá ia Paulo e seus companheiros. E lá ia o inimigo dizendo, estes homens que nos anunciam o Evangelho são verdadeiros servos de Deus. Olha o que é que esse texto nos informa. Paulo tinha direção de Deus, tinha disponibilidade para atender essa direção do Senhor. E Paulo teve que ter um negócio que está faltando hoje em muitos movimentos ditos evangélicos. Que negócio é esse, pastor? É um negócio que também começa com D. É um negócio chamado discernimento. Por que discernimento? Porque Paulo poderia ter aceitado aquele elogio. Pensa num troço que eu tenho medo de um elogio. Primeiro que todo bajulador é falso mais do que uma cédula de R$3. E eu não conheço um bajulador verdadeiro. Aliás, quando o cabra de 10 palavras que fala comigo é me elogiando, eu já fico com o pé atrás com ele. Porque tem hora que eu acho que o nosso inimigo maior nem é o inimigo, é o nosso ego. E ele sabendo disso vou inflar até estourar. Para onde Paulo e seus companheiros iam. Lá ia o inimigo dizendo, estes que nos anunciam o Evangelho são homens de Deus. Até que uma hora Paulo é levantado por Deus com autoridade, utilizando-se dos 2 discernimentos que o crente tem que ter e que está na Bíblia no mesmo capítulo dela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente, mas o homem espiritual compreende bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Mesmo livro, perdão. Porque capítulos mais à frente mostra o outro tipo de discernimento no qual Paulo foi usado, que é o discernimento de discernir espíritos. Ele entendeu que não tinha nada de espírito de Deus na vida daquela mulher, e tratava-se de espírito do próprio inimigo. Ele levanta a mão, manda que o inimigo saia, e naquela mesma hora, os homens que eram donos da moça que adivinhava, ficaram com o lucro comprometido. Não tinha mais uma moça para adivinhar.
E a revolta foi tamanha, e não foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia. Jesus chegou em Gadara, tinha um homem que tinha uma carrada de demônio tão grande no lombo que nem o nome dos demônios dava para dizer de tanto demônio que era. Era a maior ameaça de Gadara. Jesus resolveu o maior problema dali. A turma era para ter agradecido a Jesus demais, mas mandaram foi Jesus sair fora. Naquela ocasião, a revolta foi tamanha, porque não tendo mais agora uma moça para adivinhar, levaram aqueles homens para a praça, e nesta tecla, mais uma vez, Jesus te diz que quem faz algo para o reino sempre será perseguido. Irmão, levaram aqueles homens para a praça, inflamaram a multidão contra eles e deram uma ordem. Disseram, olha, bata nesses homens, mas bata muito. Como se diz no Ceará, mais ou menos dava. Peia para 10, eles têm que comer sozinho. Quando não for eles embaixo apanhando, tem que ter alguém em cima deles batendo. A tortura foi reforçada. Eu já fui no Pelourinho, em Salvador. E lá ainda hoje tem um tronco. E um tronco nada mais é do que aquilo que o nome já diz. É um tronco de madeira enterrado no chão. E quando alguém ia ser torturado no tronco, o que tem lá no Pelourinho ainda tem as cadeias de ferro, porque eles eram presos pelas mãos, para apanharem nas costas, enquanto estavam presos no tronco. A tortura daqueles homens naquele dia foi diferenciada. Eles bateram primeiro nas costas, depois pegaram as costas deles, colocaram no chão, e olha que naquele tempo, os calabouços, as celas, já eram preparadas para ter não um porcelanato bonito como esse, mas um piso úmido, para que os que nelas fossem presos, e é óbvio que não tinha cama, morressem de pneumonia. Agora imagine 2 homens que apanharam antes de ir para o tronco, com as costas todas abertas de açoites, entregues aos vermes da terra, as pernas para cima amarradas no tronco. E naquele dia uma notícia espalhou-se na penitenciária, com dedução e talvez exagero de cabeça de pregador e tudo, mas desde que isso não venha ferir um ponto doutrinário, eu tenho a liberdade de inferir ou de deduzir, ou de me mover por dedução lógica na explanação da palavra. Imagina os presos dizendo, rapaz, chegou 2 crentes aí, e vão prender os homens aí, naquela cela que estava vazia. E tem uma coisa, disseram que esses homens apanharam demais. Imagina os outros presos dizendo, e o que foi que esses homens fizeram? Rapaz, a conversa é que eles expulsaram um demônio de uma moça, que dava lucro aos senhores, adivinhando. Eu acho que hoje ninguém dorme aqui. Aí outro preso dizendo, mas por quê? Porque disseram que eles apanharam demais e vão sofrer muito. Hoje aqui vai ter grito, vai ter choro, vai ter lágrima, e ninguém vai dormir aqui hoje. Irmão, numa determinada altura da noite, aqueles que eles acharam que ia gritar a noite toda de dores. O texto não diz como foi, mas como Paulo era dotado de um espírito de liderança mais aguçado e inegável, eu fico deduzindo, meu pastor Antônio, Paulo olhando para Silas e dizendo, e aí, companheiro? Silas dizendo, doendo. Ele disse, o meu também está. Mas sabe de uma coisa, Silas? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Sabe de uma coisa, Silas? Se Jesus nos tirar dessa, o testemunho glorioso que a gente vai sair contando na terra. Mas tem uma coisa, Silas, se Jesus não nos tirar, talvez de manhã esteja aqui amarrado nesse tronco só nossos corpos, porém o Espírito já estará guardado com o Todo-Poderoso. Quem está entendendo a voz de Papai do céu? O tempo foi embora e eu vou já parar que eu estou ficando com vontade de pregar. Aleluia! Aleluia! Eu sou renovo no meio dos meus, diz o Senhor. Irmão, imagine Paulo dizendo, Silas, meu filho, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é poder de Deus.
Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove ao Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe de uma coisa, Silas? Há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado, aleluia, em forma de homem, padeceu até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se fosse num contexto de Nordeste brasileiro, a linguagem que predominaria seria o nordestinês mesmo. Imagina Paulo olhando para Silas e dizendo: companheiro, está difícil, mas arrocha aí na oração que eu vou arrochar no louvor daqui para lá. E quando meu filho cansar de arrochar na oração, eu vou arrochar na oração e meu filho vai arrochar no louvor. Mas tem uma coisa: vamos transformar essa situação num momento de adoração. Isto aconteceu, e o texto é muito rico em detalhes, porque diz que enquanto eles cantavam e oravam, os outros presos ouviam. Ou seja, os outros presos esperaram ouvir choro, lamento, drama, sofrimento, mas ouviram foi crente louvando, adorando, buscando a face do Todo-Poderoso. Irmão, para encerrar, o texto diz que perto da meia-noite, o louvor daqueles homens, a oração daqueles homens foi atendida. E Jeová manifesta a sua glória como quer. No Sinai, ele manifestou sua glória com fogo, trovão, buzina. O Sinai fumegou, mudou de cor. Na sarça, ele manifestou com fogo que queimava a sarça, mas não virava cinza. Em 9 de João, chegaram com cego de nascença. Disseram: foi ele ou os pais que pecaram? Jesus disse: nenhum dos três. Ele é assim para que meu poder se manifeste nele. Manifestou o poder dele com cuspe, areia e água do tanque de Siloé. Naquela ocasião, ele olhou do céu, e como louvor de crente chega no céu, e a irmã Cassiane, que me perdoe, mas o meu louvor não invade o céu. Ele tem algum lugar especial lá. Louvor de crente é cantado na terra, mas é recebido na eternidade. Seja qual for a situação, tu vais continuar louvando e glorificando o Deus que está contigo e que já foi dito palavras dele própria. Não tem dia santo nem feriado, é todos os dias até a consumação dos séculos. Quem glorifica o Todo-Poderoso por causa disso. Irmão, Jeová disse: hoje eu vou manifestar o meu poder. É com um terremoto. O terremoto poderia ter aberto a porta ou a grade só da cela de Paulo e Silas. Mas um dia me perguntaram e disseram: defina Deus numa palavra. Eu digo: exagerado. E o cabo disse: por que Deus é exagerado? Eu digo: o meu é. O cabo disse: por quê? Eu digo: porque o bagaço que eu era só precisava de salvação. Mas ele me alcançou e disse: negão, eu vou escrever o seu nome na eternidade. Eu te farei templo do meu Espírito. Te farei ministro do meu Evangelho. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou te dar o dom da palavra para tu andar na terra, dizendo que eu sou Deus na tua existência. Quem está entendendo que o Deus que renova ministérios está aqui? A partir da noite deste dia, uma sede pela presença do Todo-Poderoso vai acometer vidas aqui. Você voltará a ter mais sede pela busca incessante daquilo que Jeová quer te dar para que sejas mais usado. Irmão, a Bíblia diz que foram abertas as portas de todos. Olha, lá na minha terra, quando alguém chega com uma fofoca, sabe aquele fofoqueiro que joga uma fofoca e sai dizendo que foi você que disse? Na minha terra tinha um adágio. O fofoqueiro chegava e dizia isso assim, assim, assim. Aí a gente, para sair fora, dizia: eu estou por fora. Não é assim? Mas essa frase foi reforçada. Hoje lá,
a gente diz, eu estou mais por fora do que pensamento de preso. Porque o preso está na cela, mas o pensamento dele está fora. Oséias de Paula canta um hino, que diz, eu te amo mais do que um preso a ser a ver. Toda luz da liberdade é assim viver. Irmão, quando o terremoto veio de céu à terra, que as portas das celas abriram, era para ter fugido todo mundo. Mas eles estavam tão embasbacados com a história que os crentes que chegaram feridos e que deveriam ter sofrido bem muito, fizeram foi cantar e orar, que era a grade aberta na frente deles e eles boquiabertos, dizendo isso só pode ser o tal do milagre que esses crentes dizem. Eu não sei como é que você está entendendo isso, mas o teu andar na terra já está surpreendendo alguém. Aquela vida ainda não se rendeu a Cristo através do teu testemunho, porque ainda não se rendeu e não desceu do pedestal da petulância. Mas se prepare, porque tem palavra profética aqui hoje, que diz que pessoas para quem você olha e no amor de Cristo tem levado o amor de Deus, vão chegar para você e dizer, eu quero o teu Jesus. O inimigo que não brinca de ser inimigo, chegou para o carcereiro, disse, está aí. E o texto diz que o carcereiro acordou, ou seja, ele tinha feito um trabalho tão bem feito que foi dormir. Se ele acordou é porque estava dormindo. Se ele acordou é porque tinha dito, ajudei a bater, ajudei a açoitar, prendi bem preso, fechei a grade e vou dormir. Quando ele veio a presaiama, diante das portas das grades abertas, Paulo e Silas soltos, o inimigo disse, pelo menos a vida do carcereiro eu levo. Foi lá no vidro dele, disse, vão lhe matar mesmo. Pega essa espada e fura o teu coração. Você vai ter que dar conta dos presos. Vão lhe matar. Pega a espada, aponta para o coração, cai por cima dela e morra. Quando ele foi cometer tal ato, tinha crente no ambiente. Onde tem crente no ambiente, e quando Jeová decide, não tem morte, não vai ter morte no ambiente. Receba essa palavra. Paulo e Silas dizem, faça isso não, rapaz. Realmente as grades foram abertas, mas não fugiu ninguém. Olha aí, irmão, o carcereiro olhou e disse, só pode ser milagre. O milagre que os crentes dizem. E tem uma coisa, eu quero ser salvo igual esses crentes são. Aí fez uma das perguntas mais universais que eu conheço. Ô, seu Paulo, seu Silas, por favor, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E como quando o assunto é salvação, ninguém pode acrescentar nem diminuir nada ao cenário do Calvário. Porque o assunto, quando é salvação, a gente só pode fazer uma coisa, crer. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo, na autoridade de Deus, disse, meu filho, se tu crer, tem uma coisa, Jeová vai operar e não é no varejo não, é no atacado. Não vai ser salvo só você não, vai ser salvo tu e tua casa. Ele disse, sendo assim, vamos todo mundo lá para casa. Você já viu alguma reunião de crente terminar, se não for numa mesona cheia de comida e gente dando risada ao redor dela? Se o terremoto caiu quase meia-noite, isso aqui já descambava para 1 da manhã. O carcereiro disse, vamos continuar essa festa lá em casa. E tome crente alegre ao redor da mesa. Ei, isso aqui está vindo mais rápido do que a internet mais rápida que você conhece. Vai ter mesa farta novamente. Vai ter gente sentada ao redor dela, dando risada e glorificando a Deus, só pelo fato de ser salvo. Quem crê e recebe essa palavra. O carcereiro teve uma hora que eu não sei, o texto não diz que hora foi. Mas deixa eu exagerar e tentar pintar um cenário, para que a gente vá para dentro da mensagem. Imagina o carcereiro indo lá dentro, buscar aquele suco. Geralmente é comum no almoço alguém esquecer o suco, né? Esqueceu o pudim, alguém diz, meu Deus, todo mundo almoçou e o suco ficou na geladeira. Eu não quero dizer que tinha uma geladeira ali, mas imagina o carcereiro ali lá dentro buscar alguma coisa que ainda faltava na mesa,
E quando ele vai passando por trás de Paulo e Silas, de relance, ele olha e vê as feridas nas costas dos dois homens. Ele diz: rapaz, eu ajudei a fazer isso. Se eu ajudei a fazer essas feridas, eu vou lá dentro buscar água e vou lavar as feridas das costas desses homens. Eu não sei como é que você vai entender isso, mas alguém que ajudou as feridas serem abertas, será usado por Deus para tratar delas. Alguém que ajudou as feridas serem feitas, será usado pelo Todo-Poderoso para tratar dessas feridas. E aqui eu termino. Me dê um sol aí, meu filho. Você vai cantar comigo esse negócio. Quando eu gritar amém, você vai dar a salva de palma mais linda que puder para Jesus. Isso aqui é marca registrada. Eu amo demais esse louvor. E hoje eu vim fazendo uns questionamentos a Deus dentro do ônibus. E chegou um vídeo daqueles que aqueles abençoados mandam para a gente no Instagram, no direct. E quando eu abri, não era esse louvor, irmão? Eu digo: oh, glória ao Todo-Poderoso. Quantos creem que Ele ainda merece ser adorado? Toda vez que esse coral canta, eu sinto um renovo da parte de Deus, porque eu sinto prazer e alegria em tudo que este grupo de irmãos fazem, e como o louvor de vocês é recebido no céu. Toda palavra de desistência caia por terra na vida de alguns, porque eu ainda creio num Deus que fala. Eu vou começar cantando numa determinada altura, eu vou só gritar amém. Tu dá a salva de palma mais linda que puder para Jesus. No sol. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de... Recebe renovo dele enquanto tu louvas. Grande Deus, eu preguei a tua palavra. Eu combinei com meus irmãos que em meio a este cântico eu te diria algo e eles irão terminar aplaudindo o teu nome com muita força. Perante a exposição e a explanação da tua palavra, eu te peço, cura feridas aqui hoje. Faz com que entendamos que tu estás conosco por todo o tempo, porque isso tu tens falado desde o início. Em nome de Jesus, amém. Adoro.